galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma quinta chegou, mais um vídeo nosso aqui no canal Como Geek. E o tema do vídeo de hoje vai ser X-Men, né? Qualquer figura dos X-Men? Não, eu vou falar especificamente sobre as figuras de X-Men produzidas pela Iron Studios. E por que esse tema? Bom, há umas semanas atrás eu publiquei lá no perfil do Instagram da Como Geek um videozinho no Reels e no Story falando que em breve eu farei o unboxing das figuras do Arcanjo e da Psylocke. Bom, ocorre que quando eu abri a figura da Psylocke para começar a produzir o material e trazer o unboxing aqui para vocês, eu percebi que tinha um problema na base. Quando você encaixava a figura, ela não encostava totalmente no apoio, ela ficava tombada. Essa parte dela que deveria se encaixar não encaixava. Ou seja, havia um problema no furo da base. E eu comecei a providenciar a troca da figura. Bom, a figura chegou hoje, então não tem condições de eu produzir esse vídeo com o unboxing, porque é o unboxing da Psylocke, mais o unboxing do Arcanjo, e troca o ângulo, troca, né? Enfim, tem todo um esquema aí da produção. Então, esse vídeo aqui eu ia falar um pouquinho pra vocês depois do unboxing das figuras. Eu resolvi inverter a ordem, tá certo? Então, antes de vocês conhecerem aí de perto o Arcanjo e a Psylocke, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre todas as figuras de X-Men que já foram lançadas e que serão lançadas aí pela Iron Studios, né? A Iron, que durante algum tempo investiu bastante em Vingadores, numa outra linha de heróis aí, depois ela se aprofundou aí nos X-Men e a gente tem um monte de coisa, inclusive ainda chegando futuramente, né? Então o nosso papo de hoje é assim, você já conhece todas as figuras que a Iron lançou dos X-Men? Não, hoje você vai conhecer. Então aqui a gente vai ter um apanhado geral sobre todas essas figuras dos X-Men que já saíram. E aí, até você pode aproveitar no final do vídeo, deixa aqui uma sugestão, tipo assim, eu gostaria também de ver o personagem e tal, que a gente vai passando para eles da Iron também, tá certo? Bom, antes de vocês verem as figuras, vou pedir o que eu sempre peço para vocês, né? Curte, compartilha, segue a gente, clica na sinetinha para você ser avisado, se inscreva no canal, ajude a gente a aumentar a quantidade de pessoas assistindo o canal e a gente a ficar um canal mais forte aqui no YouTube, tá certo? Bom, dá uma olhadinha lá então. Então se prepara para você conhecer agora todas as estátuas de X-Men já lançadas e a lançar pela Iron Studios. Vai lá! Bom, galera, agora então a gente vai dar uma olhadinha nas figuras dos X-Men que foram lançadas pela Iron Studios ao longo dos anos. Bom, a Iron, além das séries das coleções baseadas em filmes, um tempo depois do início de atividades dela, lá por 2015, ela começa a lançar as coleções da linha Comics, ou seja, os personagens nas suas versões Comics. Dessa forma, uma das primeiras coleções aí que ela lança é a coleção de Marvel Comics na série 1. E ela vai numerando as séries basicamente ano a ano. Bom, logo nessa primeira série da Marvel, a gente já vê aí o lançamento do Wolverine e do Juggernaut, ou o Fanático, tá certo? Dessa forma, então, em fevereiro de 2015, é lançada a figura do Wolverine, sendo ele o primeiro personagem dos X-Men lançado pela Iron Studios. Na sequência, quando chega em maio de 2015, a gente tem o lançamento da figura do Fanático. Percebam que nessa fase, as bases são bem básicas, bem simples, basicamente retangulares, e tem uma plaquinha de identificação ali com o nome do personagem, ou seja, é uma figura típica para ser colocada num expositor, você não precisa nem identificar, né? E as poses são mais congeladas, com exceção do Wolverine aí, né? Mas o Fanático percebe que ele já está numa pose muito sentido, uma posição bem básica, né? Bom, as séries continuam nos anos seguintes. É lançada a série número 2 da Marvel Comics, é lançada a série número 3, mas essas séries elas não trazem personagens de X-Men. Seguindo para o ano seguinte, então a gente tem o lançamento da série 4, né? A série 4 em 2017, tendo aí o Caveira como exclusiva da Comic Con. Isso também é uma característica das séries. Geralmente eram lançados 5 personagens, sendo que um deles era guardado para ser o exclusivo da Comic Con, ou seja, ele só era comercializado dentro da Comic Con. Bom, nessa série aí a gente já vê 3 personagens do universo X-Men, né? Que é o Magneto, o Colossus e a Psylocke. Dessa forma, então, em novembro de 2017, a figura do Magneto é lançada, é vendida, comercializada, e depois, em fevereiro de 2018, a gente tem a venda, a comercialização das figuras do Colossus e da Psylocke.
Percebam que a base já mudou um pouquinho. Ela continua simples, mas ela já assume um formato de pentágono, de uma figura de 5 lados ali, né? E essas bases aí vão aparecer inclusive em outras coleções de filmes e etc. Essa é a base do momento aí, esse formato de base que a Iron está utilizando para as figuras. Bom, dessa forma, galera, a gente tem aqui então as 5 primeiras figuras dos X-Men lançadas pela Iron Studios, tá certo? Bom, dando sequência, então, a próxima série, a série 5, ela é lançada em 2018. Só que essa série já é um pouquinho mais conturbada. As figuras não saem de imediato, as figuras demoram um pouco para serem lançadas, né? O Motoqueiro Fantasma é a figura exclusiva da Comic Con. E as outras figuras, as demais figuras que a gente tem aí, como a Mística e o Professor Xavier, eles não são lançados de imediato. Bom, o tempo passa, a gente chega em 2019, né, quando a gente tem a nova Comic Con. E aí existe o lançamento da figura do Cable, que é uma exclusiva Comic Con de 2019. Percebam que, né, bom tempo depois, as figuras da Mística e do Professor ainda não tinham sido lançadas. Bom, na sequência, quando a gente chega em fevereiro de 2020, no ano seguinte, a gente tem finalmente o lançamento da figura da Mística, né? E a figura do Professor? Bom, a figura do Professor Xavier, até hoje não se sabe quando ela será lançada. Essa informação não existe. Ela ainda não foi lançada, pelo menos não no mercado brasileiro, e se a gente buscar pela internet, não existe uma informação de quando ela vai ser lançada. Uma coisa que a gente percebe nessa fase já é uma diferença nas bases, né? Percebam que a base, por exemplo, ela já tem um conceito de BDS, ou seja, o conceito de diorama, de cena de ação. Então os heróis já não estão mais numa posição de sentido, eles estão em alguma posição de ação, de luta, fazendo alguma coisa aí como se fosse uma história em quadrinhos, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que a Mística e o Professor, principalmente, né, eles mostram pra gente aí que a base deles tem um pedaço de cenário da Mansão Xavier, né? Bom, isso vem de encontro a uma coisa que foi anunciada na CCXP de 2019, que foi o lançamento da série das Sentinelas. Então esse foi o grande anúncio da CCXP. Ou seja, 3 grandes dioramas das Sentinelas atacando a Mansão Xavier. Então, essas figuras que eu acabei de mostrar para vocês, elas, apesar de não fazerem parte direta do diorama dos Sentinelas, como vocês podem ver aí, as suas bases, elas têm o mesmo estilo, elas se encaixam no diorama. Ou seja, ela é como se eles também estivessem nessa luta onde a mansão está sendo destruída pelos Sentinelas. Por isso que as bases daquelas figuras têm pedaços da mansão, né? Bom, os Sentinelas são anunciados, então, são 3 grandes dioramas que são anunciados. O Sentinela 1, Sentinela 2 e 3. Essa versão que vocês estão vendo aí é a versão chamada de luxo, ou seja, estátua Sentinel vs X-Men. É a estátua onde a gente tem a luta dos X-Men contra as Sentinelas. Esses dioramas eles são vendidos completos, ou seja, você vai comprar a Sentinela com esses X-Men que estão em volta dela atacando. O primeiro diorama aí hoje está sendo comercializado na faixa de R$13 mil. O segundo está comercializado na faixa de R$10 mil e o terceiro diorama na faixa de R$14 mil hoje, né, para comprar diretamente lá da Iron. Bom, se você não quer o diorama completo, você tem 2 opções. Você pode... eu não quero o diorama, mas eu quero as Sentinelas. Ótimo! Você pode comprar a Sentinela 1 ou a Sentinela 3 na versão avulsa, sem X-Men. A Sentinela 1 sai na faixa de R$8 mil, a Sentinela 3 na faixa de R$9 mil. Ou ainda, eu não quero as Sentinelas, eu quero só os X-Men. E aí você pode comprar as versões avulsas dos X-Men, que a gente vai dar uma olhadinha agora, né? Sentinela por Sentinela, eu vou mostrar para vocês as versões avulsas dos X-Men. Bom, vamos tomar a Sentinela 1 então como exemplo, né? Quais são os X-Men que acompanham a Sentinela 1? O primeiro deles que eu vou falar é a Jubileu. A Jubileu é uma figura exclusiva de quem compra o diorama. Ela não é vendida separada. Ela não tem uma versão avulsa para ser comprada. Então, se você quer a Jubileu, não tem jeito, tem que ser pelo diorama. Bom, as outras figuras que a gente tem são, então, o Wolverine, que existe, essa foto é a versão avulsa dele, ou seja, fora do Sentinela. A gente pode também adquirir a Vampira. A gente pode adquirir o Fera. E a gente pode adquirir o Cíclope.
O Cíclope, lembrando que ele foi vendido como exclusiva da Iron, ou seja, você não conseguia comprar com nenhum outro fornecedor, tá certo? Bom, seguindo então para a Sentinela número 2, ela é uma Sentinela menor, só com 3 personagens atuando aí, né? Na Sentinela número 2, então, a gente tem o Fanático, que foi lançado como figura exclusiva da Comic Con 2020. A gente tem o Gambit, que foi lançado ali no lote 181, naqueles lotes de figura da Iron, né? E depois nós tivemos o Magneto, que foi lançado aí no lote 184. Então essas são as figuras avulsas. Nesse diorama aqui, o Fanático foi exclusivo Comic Con, mas não exclusivo da Sentinela. Então a gente pode ter os 3 personagens aí no formato avulso. Bom, indo para a Sentinela 3, então, quais são os personagens? A primeira delas que eu vou falar é a Kitty Pryde, que só existe na versão do diorama, é outra exclusiva como a Jubileu, que você só consegue adquirir se você comprar o diorama completo. A gente tem o Iceman, que foi lançado no lote 187. A gente tem aí a Tempestade no lote 189. A gente teve o lançamento da Psylocke no lote 194. E depois tivemos o lançamento do Arcanjo no lote 195. Lembrando então que no nosso próximo vídeo, né, a gente vai ter um unboxing dessas figuras, do Arcanjo e da Psylocke. Continuando, mas outras figuras foram lançadas fora do diorama, e a exemplo da Mística, que a gente viu lá mais atrás aí, do Cable, elas também possuem a base com esse diorama da Mansão Destruída. Ou seja, elas podem complementar os 3 dioramas das Sentinelas. Então vamos dar uma olhadinha em quais figuras foram lançadas fora do diorama das Sentinelas. Bom, como X-Men, como heróis aí, a gente teve o lançamento das figuras do Colossus, do Noturno e do Bishop, né? A gente teve ainda as telepatas, né, Emma Frost, Jean Grey. A gente teve também o lançamento de figuras aí da Irmandade dos Mutantes, né? Que foi o Dente de Sabre, o Blob e o Pyro. E a gente teve também o Omega Red, a gente teve o Samurai de Prata, o Silver Samurai, e na última Comic Con 2021 a gente teve o lançamento da figura do Sauron como exclusiva. Mas a coleção não para aí. Isso eu falei para vocês o que já saiu no mercado, mas o que ainda vem pela frente? Bom, se vocês acompanham o site da Iron e as informações aí da internet, a gente tem inúmeras figuras aí dos X-Men que já foram lançadas em pré-venda, você já podia fazer a sua reserva, mas que ainda não chegaram no mercado aí brasileiro, tá? Então quais são essas figuras? Bom, a gente tem o Warpath, a gente tem a Domino e a gente tem o Forge já anunciados, já foram anunciados em pré-venda também. Alguns deles ainda estão, outros já saíram da pré-venda. A gente tem o lançamento da Magia, a Illyana Rasputin, irmã do Colossus, né? E o lançamento do Havoc, o Destrutor, que é irmão do Cíclope. A gente tem o lançamento também da Espiral e do Mojo, daquele mundo televisivo, e da grande inimiga do Wolverine, a Lady Lethal. Além deles, a gente tem o lançamento da X-23, o Logan, o Wolverine numa versão Logan, e o Wolverine aí numa versão Albert e LCD. Para quem acompanhou as aventuras do Wolverine nos gibis, vai saber bem quem são esses dois aí. Além disso, a gente teve também o anúncio da figura do Apocalipse em 2 versões, a versão regular e a versão de luxo, onde a gente pode ver pedaços do Sentinela, ou seja, ela se encaixa melhor com o resto do diorama, né? E o último lançamento aí que a gente teve, anúncio que a gente teve, foi da Fênix Negra, nessa versão, né, uniforme vermelho e tal, lançada também em 2 formatos, o formato regular e a edição de luxo, cuja diferença é esse diorama do Pássaro de Fogo atrás dela. Essa foi a última, na verdade, anunciada aí pela Iron, que se encontra em pré-venda, essas 2 versões. Tá certo? Bom, essas foram aí as figuras que até o momento a gente tem conhecimento que já foram e serão comercializadas aí pela Iron, tá certo? Agora a gente volta lá pro nosso bate-papo. E aí, galera, curtiu? Deu pra ver tudo que saiu, que tá pra chegar aí dos X-Men? Eu acho que tem muita coisa ainda pra chegar mais pra frente, né? Se a gente pensar na franquia X-Men, é um gibi muito recheado aí de personagens, né? Eu, especificamente, quem já assistiu meus vídeos anteriores, já sabe que eu sou super fã dos X-Men. Se eu tiver que escolher um grupo apenas dentro de toda a Marvel para colecionar, tipo assim, você só vai poder colecionar coisas de um grupo, eu escolheria a X-Men acima de todos os outros. Infelizmente,
Foi uma franquia que ainda não teve grandes resultados no cinema, como Vingadores, né? E todo aquele Marvel Cinematic Universe que aconteceu já, infelizmente eles não conseguiram, mas eu torço para que um dia os X-Men cheguem lá também. São os meus heróis favoritos. Então assim, eu colecionei muitos gibi deles e pra mim é uma celebração essas figuras todas chegando e eu consegui ter todos os meus favoritos, né? Vocês viram a última figura lá que eu mostrei, a da Fênix? Ela é um lançamento recente. É uma figura linda, né? Eu acho que eu não vou ter estante para edição de luxo, que ela deve ser muito grande. Eu vou verificar o tamanho ainda. Mas aí eu vou me contentar com a edição normal. Mas eu normalmente, nesses casos, eu partiria para uma edição de luxo aí. Tá certo? Bom, vamos lá. Próxima semana, então, eu vou trazer para vocês o Arcanjo e a Psylocke, que eles já estão aqui agora, tudo certinho, sem problemas, tá? Vou repetir o meu pedido. Curte o canal, compartilha, fala com outros colecionadores, se inscreva no canal, segue, clica na sinetinha para ela te avisar quando entrar um novo vídeo, tá certo? E ajuda aí a gente a crescer como canal, tá bom? Agradeço sua atenção até aqui e te vejo semana que vem para falar da Psylocke e do Arcanjo, para vocês verem as duas figuras de perto, tá certo? Até lá então, tchau, tchau!